Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nos vídeos anteriores eu compartilhei com vocês que eu fiz um banco reaproveitando sobras de madeira para colocar na entrada do nosso apartamento, no hallzinho de entrada, para deixar umas decorações ali. Compartilhei todo o passo a passo desse banco com vocês e no vídeo de hoje eu vou compartilhar algumas decorações que eu fiz para deixar ali no hall de entrada também e em outros lugares aqui do apartamento. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de itens de decoração feitos com muito reaproveitamento, já vai deixando aquele like aqui embaixo para eu entender que você pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou das ideias, o que você achou do vídeo e se inscreve no canal também para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as transformações, porque eu tô compartilhando tudo aqui com vocês. Para fazer o primeiro item, eu comecei usando um pedaço de juta e um pedaço de um lençol velho que eu tinha alguns pedaços para fazer algumas ideias, alguns projetos aqui. Posicionando o pedaço de juta ali em cima de uma mesa e posicionei o pedaço de lençol em cima do pedaço de juta. Ambos têm basicamente o mesmo tamanho. Dobrei ao meio e vou passar uma costura de cada lado, desse jeito que eu estou mostrando aí pra vocês. E aí, pra fazer essa costura, eu usei a máquina de costura. Eu tenho uma certa dificuldade pra usar, a gente virar, então, ali a juta pro lado de fora e o lençol pro lado de dentro. Assim, nós vamos ter uma espécie de saco. Aí, ali na parte da boca do saco, eu peguei uns restos de lã que eu tinha guardado para usar em algum outro projeto também. São sobras de lã de alguma coisa que eu já fiz aí em algum momento. E peguei também uma agulha de tapeceiro. E aí, eu decidi criar uma espécie de bordado aqui no meu saco de juta, gente. Eu decidi ver com a proposta de decoração que eu quero fazer no ambiente em que eu vou deixar esse saco de juta. Só que eu nunca tinha feito, gente, bordado. Então, eu fui seguindo o meu coração ali, desenhando do jeito que eu achei que ia sair o desenho e fui filmando para compartilhar com vocês. Isso não chega a ser um tutorial de como bordar uma margarida perfeita, mas foi uma coisa que eu fiz e decidi compartilhar com vocês. E aí eu estou mostrando para vocês que no momento em que eu comecei a bordar e filmar aqui para vocês, eu também estava mexendo com tinta, por isso que a minha mão estava manchada de tinta. Aí mostrei a tinta para vocês e percebi que a mão estava manchada, fui lá, lavei e continuei aqui o bordado. Depois de fazer esse desenho aí no meio, eu peguei a mesma cor de linha, né, que é a amarela, e fui bordando em volta desse desenho que eu fiz. Então, gente, só para deixar bem claro, não existe um nome específico para esses pontos que eu fui fazendo, tá? Foi só mesmo um desenho que eu imaginei e fui fazendo da forma que eu achava que é possível. Aqui no meu caso, eu fiz margaridas, mas vocês podem também se inspirar para fazer qualquer outro desenho. Com a lã branca, eu fui bordando ali a pétala, uma das pétalas da margarida. Bordei primeiro o contorno e depois fui bordando por dentro, meio que pintando essa pétala com a própria linha. E aí, depois de fazer isso, eu só repeti o mesmo processo e fiz as outras pétalas. E aqui estou mostrando para vocês que, na verdade, eu já tinha feito as outras margaridas. Gostaria de ter feito mais uma ali naquele espacinho que sobrou, mas a minha lã dessas cores acabou, então eu acabei fazendo só essas aí mesmo. Para dar um acabamento ali nas bordinhas do saco, eu peguei outro pedaço de lençol e fui colando ali para esconder essa parte da costura. Colei um de cada lado, usei a cola quente mesmo. Como diz o velho ditado, saco vazio não para em pé. E não para mesmo. Então, para estruturar esse saco, eu peguei um pedaço de papelão, peguei uma caixa de papelão, na verdade, recortei as abinhas ali da parte de baixo da caixa e enrolei ela para ela ficar no formato mais arredondado e posicionei ela dentro do saco. Assim, o nosso saco vai ficar em pé. E aí, fui organizando ali a parte do banco e coloquei o saco de juta embaixo da gente aqui em casa.
Então as pessoas vão tirar o sapato aí no hall de entrada e vão ter ali chinelos para elas colocarem e não ficarem descalças aqui na nossa casa. Ó, gente, por enquanto essa parte aqui do banco ficou assim. Como vocês podem ver, eu fiz esse saco aqui de juta bordado para colocar alguns chinelos para quando a gente receber visita. Então, quando a visita entrar, né, ela tira o sapato, deixa aqui no hall de entrada e pega um chinelinho e entra aqui dentro de casa. Então, para isso que eu fiz esse saco, para deixar mais organizadinho também. E aí aqui na parte de cima, por enquanto, eu coloquei esse quadro que eu fiz e já compartilhei aqui com vocês. Só que aqui do lado eu tenho mais cores, estão vendo? Eu tô querendo colocar um pouco de cor aqui nesse apartamento. As paredes, elas são neutras, mas eu tô tentando colocar as cores com as decorações, né? Seja de almofada, quadros, toalha de mesa e etc. Então aqui eu decidi fazer 2 quadros para colocar aqui também e puxar ideias ou for conseguindo comprar itens de decoração, a gente vai também completando aqui essa parede com as decorações, como eu já comentei com vocês. Eu quero que essa parede seja uma parede toda de quadros, olha só. Por enquanto ela tá bem vazia, só tem aqueles 2 quadrinhos e a placa do YouTube. Mas aí a intenção é completar tudo aqui. Então, por enquanto, vamos colocar mais 2 quadrinhos coloridos e vamos ver como vai ficar. Vou compartilhar com vocês como eu fiz os quadrinhos. Na verdade, um MDF, outro MDP. E decidi reaproveitar também esses pedaços de isopor. Eu tinha 3 pedaços de isopor e eu precisava fazer 2 quadros. E esses quadros que eu decidi fazer, eles são inspirados em referências que eu vi no Pinterest. Na verdade, são releituras, né? Eu decidi pegar aqui esses materiais e criar os meus quadros com base nessas referências. Eu vou tentar deixar essas referências aqui na tela para vocês também. Fui desenhando ali no isopor os formatos que eu queria cortar, desenhei com... Eu acredito que dê para cortar também com faca, dá para esquentar ali a ponta da faca com isqueiro, mas fazer isso com ferrinho de solda é bem mais prático, porque a gente só liga ele ali na tomada e aí a gente consegue ir cortando. Só o cheiro que não é muito bom, gente, fica um cheiro de isopor queimado, mas dá para fazer e é muito prático fazer com esse material. E aí fui cortando ali os formatos. Na verdade, eu fui desenhando os formatos, testando como ia ficar melhor ali nos tamanhos das chapas que eu tinha. E aí fui chegando num consenso e montando ali as peças, formando um desenho abstrato. E a isopor, mas eu fui cortando ali, tirando peça de um lugar, colocando no outro e deu para fazer essa cola. Essa cola é uma cola instantânea. Não funciona para esse tipo de material, gente. Não usem uma cola igual a essa aqui. Cola instantânea, sabe? Aquela tipo Super Bonder. Não vai dar certo, porque ela esquenta o isopor e faz ele derreter. E eu fui fazendo aqui sem testar. Eu tava ansiosa para fazer esses quadrinhos, fui passando a cola e não deu certo, gente. Derreteu e não colou. Aí eu tive aquela descola, tá? É aquela PVA mais forte. E aí com a PVA colou o que sobrou dos meus pedacinhos aqui de isopor. Até mostrei aí pra vocês que ele ficou bem firme. Só que para garantir que esse isopor não ia descolar aí das chapas, eu passei massa para madeira ali na junção do isopor e da chapa, como vocês fixam. E aí os 2 quadrinhos ficaram assim por enquanto. Eu até filmei para mostrar para vocês ele nesse tom branco, achei que ficou muito bonito, gente. Se fosse em outra ocasião, eu pintaria eles de branco e deixaria branco. Mas como eu falei para vocês, eu quero colocar um pouquinho de cor aqui no apartamento, e a ideia inicial já era fazer esses quadrinhos coloridos. Então eu peguei a tinta na cor cerâmica clara e pintei um dos quadrinhos com a tinta na cor cerâmica clara. E aí filmei para vocês aí um pouquinho da parte da pintura. A parte da pintura é sempre a parte mais gostosa de fazer. A gente vai passando o pincel ali e vai relaxando conforme faz essa pintura. Eu queria uma pintura bem uniforme, eu não queria que aparecesse nem um pontinho branco aí do isopor, então eu fui fazendo a pintura bem feitinha, colocando ali dentro
de todo o espacinho branco que tinha para ficar uma pintura bem bonita. E aí, como vocês podem ver aqui de perto, conforme eu ia passando essa cor cerâmica clara, parecia que era um barro, sabe? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu passei a massa para madeira no isopor também. Não passei só na junção do isopor e da chapa. Passei na parte de cima ali da superfície do isopor também. Eu usei massa para madeira, gente, porque era a massa que eu tinha aqui, que é a massa que eu uso geralmente para fazer os móveis. Mas eu acredito que massa acrílica dê certo também e é até mais barato. Só que eu não tinha massa acrílica e eu também não queria comprar, então eu fui usando o que eu tinha aqui e o que eu tinha era a massa para madeira. Pintei todas as partes do isopor e pintei também a parte que é a chapa, né? Como vocês podem ver aí, porque eu quero que o quadro seja todo da mesma cor, seja uma cor uniforme. Só que na parte da chapa, na parte que é MDF, MDP, eu passei um pouquinho de primer antes, para garantir que a tinta ia aderir bem ali na superfície, né? Não fui passando direto no MDF, no MDP. Só que aqui eu acabei esquecendo de filmar para vocês. Mostro para vocês essa parte em que eu passei o primer. Passando o primer primeiro ali na parte da chapa, para depois pintar tudo. Então, passei o primer ali de azul. E como eu mostrei pra vocês, eu tenho também o carrinho, né, que é do cantinho do café, que também é num tom de azul semelhante, então por isso eu gosto de usar o azul petróleo, porque também combina com o tom do carrinho. Nos quadrinhos que eu tenho ali na parte de cima, ali onde eu mostrei pra vocês, que tem a placa do YouTube também, eu fiz outros 2 quadrinhos também com essas cores, então eu meio que tô repetindo essas cores aqui nesses quadrinhos para puxar elas pro outro lado ali, que é o lado do banco. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a composição, vocês já vão entender tudo. Mas aqui basicamente, gente, eu fui pintando tudo de azul. Voltando aqui para o nosso banco, eu já posicionei-os para apresentar os quadrinhos para vocês. O outro quadro que eu tinha feito, que estava aí em cima do banco, eu tentei deixar ele ali do lado do banco, mas eu acho que não quadrinhos coloridos aqui no banco. E como eu falei para vocês, ele criou essa conexão com o carrinho do cantinho do café e também com os outros quadrinhos que eu tenho ali na parte de cima. E aí, por enquanto, essa parte do hall de entrada ficou assim. Eu também coloquei algumas iluminações. Para a próxima ideia, eu estava precisando de cachepô aqui para algumas das minhas plantinhas e decidi reaproveitar esse galão de água. É um tamanho ideal aqui e ia servir de cachepô para uma das plantas que eu tenho que estava sem cachepô. Então eu cortei ali mais ou menos na altura que eu ia precisar. Aí eu peguei corda de sisal, que é uma corda de sisal que eu tenho aqui em casa, é uma corda que eu ganhei do meu pai, ele ganhou de um amigo dele, o cara não queria jogar fora, aí meu pai perguntou se podia trazer pra mim, porque eu uso bastante, né? Como vocês viram, até um dos quadros eu já fiz com essa corda de sisal. Esse primeiro quadro que eu mostrei pra vocês foi feito com essa corda aqui também. E aí eu estou usando ela em outros projetos também, para eu ter esses elementos naturais aqui na minha casa também, e através da corda de sisal a gente também consegue isso. Fui colando a corda de sisal ali no meu galão, e gente, uma dica é sempre passar a cola na corda e não direto no plástico, porque como a cola é quente, ela vai derreter e depois cola, porque se a gente passar a cola direto ali, vai derreter nosso plástico e não vai dar certo. Nessa parte, para fazer o acabamento ali na parte de cima. Tá pronto, praticamente temos um cachepô. Eu poderia parar por aí, eu também gosto de deixar só com a corda de sisal, mas eu decidi decorar com esses tasseus aqui. Esses tasseus eu fiz com a juta que eu usei na primeira ideia. Sobrou um pedaço de juta, eu desfiei ela e fiz o tassel. E aí eu colei o tassel ali em volta de todo o cachepô.
E aqui está o cachepô com a minha plantinha. Essa aqui é uma flor de maio que eu ganhei do meu irmão e ela tava sem cachepô. Eu precisava do cachepô também para deixar tudo mais bonito. E essa plantinha, ela fica lá em cima da nossa prateleira da cozinha também. Só que eu filmei aqui e não filmando. E para finalizar o vídeo, esses itens de decoração que eu estou fazendo aqui para minha casa, para deixar a minha casa com mais cara de casa também, né, gente? Eu decidi mostrar para vocês que a minha mesa, ela é toda branca e tem os pés ali de madeira. Mas eu tava achando muito branco, tava achando que tava faltando alguma coisa aqui nessa parte da casa também. Então eu decidi pegar esse tecido poliéster. Como eu já comentei com vocês, é um tecido bem baratinho, custa R$10 um metro. E eu gosto muito de usar ele como toalha de mesa. E aí eu peguei também essa toalhinha de crochê que a minha mãe fez. A minha mãe faz crochê, eu gosto muito do crochê. E aí a minha sogra deu pra gente uma cesta de café da manhã, que eu achei muito bonita e decidi usar como fruteira também. E coloquei ali em cima da mesa, em cima da toalha de mesa e da toalhinha. E eu achei que ficou uma composição muito aconchegante e com cara de casa. E é essa vibe que eu quero trazer aqui pro nosso apartamento. E decidi compartilhar então essas decorações que eu fiz com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por enquanto essa parte da casa está assim, eu já estou gostando bastante, mas eu ainda quero fazer muitas coisas e compartilhar com vocês também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo!